Então, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite da FENPROF, e a possibilidade que foi dada à CGTP de falar com um conjunto de camaradas sobre a importância da segurança social. A CGTP, os seus órgãos aprovaram em 2025 a realização de uma campanha nacional em defesa da segurança social e, digamos, o primeiro momento inicia-se hoje, tendo sido convocada entre o dia 17 e o dia 21 de março, uma semana de esclarecimento e mobilização. E, portanto, eu começava por aí, se calhar por assinalar a importância que a segurança social tem na vida de todos nós. Nós costumamos dizer que a segurança social está presente ao longo de toda a nossa vida, até mesmo antes de nascermos e até depois de morrermos. A segurança social está presente em todos os momentos, aqueles em que nós estamos de baixa médica, aqueles em que somos pais ou mães, aqueles em que estamos desempregados, aqueles em que temos insuficiência de rendimentos económicos e, portanto, o sistema público de segurança social é, quanto a nós, e por isso é que queremos destacar a importância da segurança social para o mundo do trabalho. É muito vulgar nos plenários de trabalhadores no ativo. Uma das preocupações é a segurança social. A gente pensa que é uma coisa, sobretudo, tem a ver com os aposentados, mas não. Esse já tem a sua situação de aposentado, mas hoje em dia está a transformar-se numa preocupação transversal. Portanto, a segurança social é um garante da coesão social, foi isso que eu escrevi. Porquê? Porque tem uma função redistributiva. A segurança social tem um efeito de combate às desigualdades, de erradicação da pobreza. O sistema público de segurança social tem uma obrigação solidária para o conjunto da sociedade, e este é um dos seus princípios. Nós costumamos dizer que é um sistema público assente na solidariedade. Porquê? Porque tem um primeiro papel no sentido de quem está no ativo desconta naturalmente para construir a sua pensão, mas sobretudo para pagar a pensão daqueles que já estão aposentados. Mas a segurança social vai muito para além disso. Eu há pouco referi as questões, refiro apenas algumas: o direito de parentalidade, e estou a falar do sistema previdencial, digamos que é o sistema central da segurança social. A parentalidade, as questões de baixa médica, a correr ao desemprego, mas depois tem um papel profundamente solidário nas situações de trabalhadores que, pelas mais variadas razões, nós defendemos um caráter contributivo da segurança social, ou seja, o trabalhador, quando se aposenta, deve ter uma pensão correspondente, naturalmente, aos anos e aos montantes que descontou. No entanto, Portugal, a segurança social tem menos de 50 anos como um sistema público. Há um conjunto de trabalhadores que antes não descontavam e que atualmente ou são vítima de evasão contributiva da parte das entidades patronais, ou tiveram muitos momentos de desemprego, ou tiveram salários muito baixos, e, portanto, o sistema previdencial também acode a estes trabalhadores para que tenham uma pensão minimamente digna. E, portanto, estamos a ver a importância que tem o sistema público no sentido de combater, de facto, as situações de exclusão e de promover a igualdade. É sempre difícil de ser alcançada, mas pelo menos combater as desigualdades e garantir patamares mínimos de vida digna para todos. E quando estava a falar as pensões, já foi falado aqui, as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência, que são as mais baixas em Portugal. Para terem uma ideia, em 2022, as pensões de velhice tiveram uma média de 431 euros de média. Portanto, nós temos pensões de 200 e qualquer coisa euros.
e estou a falar de 2 milhões de pensionistas que recebem pensão de velhice. 1,5 milhão destes recebe abaixo do salário mínimo, como rendimento ao fim do mês. E, portanto, aquilo, e se calhar entrava, a nossa campanha nacional tem objetivos, prevê a realização de um grande encontro nacional em que vamos procurar convidar alguns especialistas que têm publicado obra e têm publicado estudos na segurança social e que convergem neste caminho que eu penso que é fundamental hoje em dia de defesa de uma segurança social pública, por razões que já iria tentar explicar, mas hoje nós estamos a ser vítimas, eu não sei se é dizer do atual governo ou do ex-governo, mas a verdade é que este governo, nós ali na CGTP, em pareceres temos que dar sob decretos aprovados pelo governo, estes últimos dias é uma avalanche de decretos. Nós fizemos uma nota em defesa do Serviço Nacional de Saúde e no dia em que ia sair a nota, que era no dia seguinte a ter sido feito, teve que ser alterada porque a ministra, 2 dias antes, diz que ia pensar no regresso às PPPs e, passado 2 dias, já tinha um processo acabado de concessão de 5 grandes agrupamentos hospitalares que englobam 174 unidades de saúde locais. Portanto, podemos estar a imaginar que o governo prepara-se para ir bastante mais longe do que aquilo que diz publicamente, e o caso da Segurança Social é exatamente esse. O governo, no Orçamento de Estado para 2025, tem que publicar um anexo que é a conta da Segurança Social. E a conta da Segurança Social, para vermos do ponto de vista estritamente financeiro, entre as pensões e as despesas sociais e as contribuições de quem está no ativo, registrou em 2024 um saldo positivo à volta de 5.500 milhões de euros. E o Orçamento da Segurança Social para 2025, para este ano, prevê à volta de 6.000 milhões de euros. Eu estou aqui a lançar alguns dados que me parecem importantes para nós termos uma noção mais concreta depois qual é a argumentação que afinal põe em causa a sustentabilidade da segurança social. Mas temos este saldo positivo e temos um fenómeno que não era previsto há 10 anos, que tem a ver com o aumento do número de trabalhadores no ativo a contribuir para a segurança social. Entre 2020 e 2024, tivemos quase mais 500 mil trabalhadores a contribuírem para o regime geral da segurança social. Portanto, há aqui vários efeitos. Naturalmente, com o aumento do salário mínimo, atualizações salariais têm um efeito concreto. Também tem, em sentido oposto, aquilo que é o aumento da esperança média de vida, o aumento do fator de sustentabilidade e, portanto, o aumento da idade legal da reforma, que em 2026 vai acrescentar mais 2 meses. Mas a verdade é que, do ponto de vista estritamente financeiro, e nós não ignoramos que a imigração está a ter um contributo muito positivo nos saldos positivos que a Segurança Social registra, mas temos que ter cautelas e temos que ponderar a sustentabilidade futura do sistema. Mas atualmente ele tem uma situação financeira como nunca teve. Existe o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que todos penso que sabem o que é. No fundo, é aquele que resulta da acumulação de saldos positivos na conta da Segurança Social e que está investido em ações. Está investido em ações. Em janeiro, podia ir aqui ao número concreto, mas em dezembro de 2024 tinha acumulado 35.900 milhões de euros. Registrou um saldo positivo entre o dia 1 e o dia 31 de janeiro de mais de 368 milhões, creio que é isto, o que prefaz um fundo aplicado no mercado de capitais superior a 36 mil milhões de euros. Nenhum fundo financeiro do nosso sistema financeiro, nenhum banco, tem um volume desta dimensão de acumulação de capital.
50, poucos por cento está investido na dívida pública portuguesa, o resto, uma parte significativa, está nos Estados Unidos, no mercado de capitais, portanto, na roleta, mas a verdade é que apresenta uma taxa de rentabilidade. Provavelmente a professora Carla Morteira terá muito mais elementos do que eu. Nós discutimos, de facto, fazemos uma análise em cima daquilo que é a evolução da situação, mas a taxa de rentabilidade que o Fundo de Estabilização Financeira, que é um fundo que resulta dos saldos positivos, mas que está investido, serve fundamentalmente para garantir o pagamento de pensões no futuro. Pronto, e depois tivemos agora, em fevereiro também, o Governo do Orçamento de Estado das suas obrigações de proteção social, que a Segurança Social paga aos cidadãos, mas não é assumido pelo sistema previdencial, mas sim o sistema previdencial é aquele que resulta das contribuições do trabalho, fundamentalmente, e é a estrutura central do sistema. Mas depois temos o sistema não contributivo, que é aquele que a Segurança Social assegura, mas que o Orçamento de Estado depois transfere, e em fevereiro foram transferidos mais 4 mil milhões de euros para cumprir obrigações de Estado. Portanto, eu não me alongava sobre aquilo que é a sustentabilidade. Alguns dirão, o governo do PS, há um ano e pouco, o ministro Fernando Medina, publicamente disse que, não sei se terá precipitado ou não, que Portugal, a Segurança Social, tinha uma situação financeira muito boa que garantia o pagamento de pensões até 2070. Isto vale o que vale, propaganda há muita. Obviamente ninguém consegue imaginar até 2070 aquilo que são as mudanças que poderão ocorrer no mercado de trabalho, no ritmo de crescimento dos salários, e na criação de emprego. Há aqui um conjunto de fatores que nós podemos ver a perspectiva que se está a colocar nos anos mais próximos, mas até 2070, naturalmente, faltam 45 anos até lá, e, portanto, acho que são projeções que se deve ter alguma cautela. Portanto, na nossa opinião, a sustentabilidade é uma questão que deve ser ponderada constantemente, em permanência, digamos assim, atentos àquilo que é a evolução do mercado de trabalho, mas para já não há nenhum indício. Digamos, se houve altura da história da Segurança Social em que se justificava criar um alarme e pôr em causa a sustentabilidade, não é este seguramente. A Segurança Social nunca apresentou uma robustez financeira como hoje apresenta. Bem, o Governo, há um livro verde que os camaradas tiveram conhecimento. O livro verde tem algumas conclusões que a CGTP não se envergonharia também de assumir. Tem conclusões contraditórias. Houve um conjunto de especialistas que naturalmente colocou a sua projeção. Eu tive a possibilidade de estar presente na apresentação do livro verde com o conjunto de especialistas que contribuiu para o livro verde. As conclusões não são iguais, mas naturalmente não se coloca ali, do ponto de vista mais técnico, mais científico, um alarme desta natureza que justifique que o governo tenha decidido constituir um grupo de trabalho em que a ministra a nós, numa reunião, argumentou que o Tribunal de Contas, para fazer o anexo da conta da Segurança Social para o Orçamento de Estado, como não percebia muito o assunto, consultou um assessor. Esse assessor é o Jorge Bravo, que é o coordenador do grupo de trabalho, que é o homem que é presidente da Associação de Fundos Privados de Pensões, é o responsável da Companhia de Seguros Fidelidade, do Departamento de Fundos de Pensões, por aí fora, com outras coisas. E, portanto, a ministra perguntou porque é que escolheu uma pessoa deste tipo e não escolheu, por exemplo, uma pessoa ligada a uma caixa de previdência social de trabalhadores, como há muitas, mas escolheu alguém ligado profundamente, é o líder, digamos assim, da Associação de Fundos de Pensões Privados. E ela diz que, naturalmente, escolheu quem ela bem entendeu. Ponto final. Mas depois adiantou outra coisa, que a União Europeia
instou o governo português a fazer um estudo sobre aquilo que o governo chama que é a flexibilização de opções individuais. E nós sabemos o que isto significa. Significa que os salários mais vantajosos pretendem desviá-los naturalmente para fundos de pensões privados. Eu curiosamente li uma coisa da professora Carla Morteira, que não a conhecia, em que ela, se calhar, se entender, pode explanar um bocadinho melhor, que é o histórico da privatização dos sistemas públicos, com o relatório do Banco Mundial nos anos 80 e por aí fora, e aquilo que foi a reversão de um conjunto de privatizações em que algumas acabou-se, o Estado deixou de exercer uma regulação e uma fiscalização. Teve como consequência, por exemplo, há uns anos, o maior fundo francês de pensões faliu. Aliás, já agora também, entre, salvo erro, 2013, o Estado português resolveu responder a um pedido de apoio do FMI e investir 2 mil milhões à volta disso na dívida grega e foi buscar ao Fundo de Estabilização Financeira e nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. No primeiro momento, acharam que a Grécia ia ter muita dificuldade em pagar essa dívida e, portanto, reduzia-se em metade. E, passado mais uns meses, concluiu-se o inevitável, que era totalmente impossível à Grécia pagar a dívida e, portanto, houve um perdão da dívida e portanto, é o que acontece nestes casos. Este grupo de trabalho, nós temos neste momento uma situação política que não vai parar este grupo de trabalho, da mesma forma que o grupo de trabalho que elaborou o livro verde da sustentabilidade do sistema previdencial, que foi encomendado no tempo do governo do PS e foi entregue já a este governo. E, portanto, isto não para e não para quanto a nós uma outra coisa. O governo politicamente, e não estou a falar à comunicação social, em reuniões com a CGTP, o Luís Montenegro, a Ministra do Trabalho, o Secretário de Estado do Trabalho, garantiram que durante a legislatura que eles gostariam que fosse até 2028, iriam apenas fazer uma reflexão sobre a sustentabilidade. Não iam introduzir qualquer forma de fundo na segurança social. Na minha terra, eu sou do Alentejo, diz-se um ditado que é escusas de ficar descansado, porque nós, ao nomear um grupo de trabalho com as pessoas que nomeou, é o mesmo do que eu contei há pouco do SNS. Portanto, o que está em marcha, de facto, não é uma reflexão, não é? É um caderno de encargos preparado para aplicar a seguir. E temos aqui a União Europeia, mais uma vez, a dizer que Portugal, que tem o essencial no seu sistema público e tem um sistema público que é um garante de um conjunto de direitos que naturalmente nenhum fundo privado de pensões tem condições de igualar. Então, se não vai lá por opção individual, vai por outra via, que é aquilo que o governo está a tentar, que é promover os fundos de pensões. Nós temos um conjunto de reflexões e propostas em relação à sustentabilidade da segurança social. Entendemos que deve haver uma discussão, mas que a natureza pública, sobretudo do atual sistema de pensões, que é aquilo que os fundos privados de pensões querem deitar à mão, deve estar integrado no sistema previdencial e, tal como concebemos, a Segurança Social dá hoje um conjunto de respostas do ponto de vista social que é fundamental. Eu colocava aqui um dado do estudo da política reivindicativa da CGTP para 2021. Nós concluímos que 10,1%, isto não são números da CGTP, a análise é da CGTP, mas números são oficiais. 10,1% dos trabalhadores no ativo neste país, com salário e um emprego fixo, têm um rendimento per capita inferior ao limiar de pobreza. Significa que são pobres. Nós depois procurámos fazer um exercício que foi, e também está no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi retirar as medidas de apoio da Segurança Social aos trabalhadores que têm as várias medidas de apoio, desde abono de família a outras,
e esse número subiria, sem os apoios da Segurança Social, para 21%. Ou seja, nós teríamos trabalhadores no ativo neste país, 21%, que têm um rendimento do agregado inferior ao limiar de pobreza. E são pobres mesmo trabalhando. Portanto, este é mais um dado que acrescenta à importância da segurança social. Nós temos um conjunto de propostas que, naturalmente, nesta campanha nacional queremos discutir. Uma delas tem a ver por alargar a base de incidência contributiva. Nós estamos, para termos uma ideia, com um excedente desta natureza, o patronato que nós apanhamos na concertação social tem uma argumentação altamente contraditória. Tenta conseguir aquilo que é uma velha aspiração, quer dizer, então, com o excedente desta dimensão na segurança social, porque é que não baixam a parte patronal a descontar a taxa social? Mas, ao mesmo tempo, dizem a sustentabilidade está em perigo, porque se pusermos o déficit da Caixa Geral de Apresentações dentro, é profundamente desonesto isto, posso falar sobre isso, mas se calhar não tenho tempo, mas já dá um déficit e, portanto, a sustentabilidade está em perigo, mas, por outro lado, tem um déficit muito grande. A verdade é que na concertação social, nesta e no acordo tripartido que foi assinado pelo governo, pelos parceiros sociais, enfim, por uma organização dita sindical, nós verificamos que se alargou as situações de isenção ou de redução da contribuição para a Segurança Social, e cada vez são mais. E, portanto, nós entendemos que isto, se calhar, exige uma campanha de esclarecimento por quem está no ativo, que não quer que descontem mais do salário, mas a verdade é que nós temos que alargar a base de incidência contributiva, não digo como se faz no código do IRS, mas é uma das formas. Outra tem a ver com o valor acrescentado bruto sobre aquilo que são os lucros das grandes empresas. Eu dava um exemplo aqui há 4 anos, a empresa com maior lucro, que apresentou maiores lucros na Ilha da Madeira, era uma offshore que tinha um escritório com 3 pessoas na Madeira, de informática, uma startup que apresentou 1000 e tal milhões de euros e, portanto, tem 3 pessoas apenas. Entendemos que há margem para contribuir para as empresas que apresentam um grande lucro. Para terminar, só gostaria de dizer uma coisa. Não há reformas dignas no futuro com salários de miséria no presente e, portanto, o maior contributo para a sustentabilidade é a luta pelo aumento dos salários.